Oi, gente linda! Hoje aula de história, tudo bem, quinto ano? Vamos começar, vamos inaugurar história, aula de história. Sei que tem muita gente aí que está bem feliz, né? Adora aula de história. Lembrando que é muito importante estudar história, né? Estudando o passado para entender o presente e mudar o futuro, né? Às vezes a gente pode até mudar o futuro quando a gente analisa as coisas, não é verdade? Muito bem, a gente estava estudando a pré-história, né? O período paleolítico, neolítico, né? Aí a gente viu que o homem começou a se fixar num local. Agora a gente vai estudar algumas civilizações antigas, certo? Muito bem. Página 133, quinto ano. Vamos lá. Cuida direitinho desse caderno. Vamos então, página 133. Hoje é dia 12 de maio. Vamos lá então? Posso começar? Muito bem. Então vamos lá. Quando estudamos diferentes povos, entramos em contato com várias culturas. A cultura descreve, narra, detalha o jeito de ser de cada civilização, diferenciando-as entre si. O Brasil, gente, ele comemora no dia 5 de novembro o Dia Nacional da Cultura. Muito bem. O que é cultura, professora? É tudo conhecimento, crença, hábitos, arte, lei de um povo, língua. Será que a cultura é igual no mundo inteiro? Não. Nós temos a cultura brasileira. Quer ver um exemplo? O brasileiro ele tem o hábito de almoçar todos os dias, jantar a maioria das vezes, arroz e feijão. Pelo menos a grande maioria tem esse hábito. A gente está perdendo esse hábito. Mas arroz e feijão é comida brasileira. A maioria dos brasileiros tem esse hábito. Faz parte da nossa cultura. Coisa, por exemplo, que não faz esse hábito, não faz parte da cultura americana. Se a gente pensar na Índia, por exemplo, eles não comem a carne da vaca. A vaca lá é sagrada. É a cultura, faz parte da cultura deles e a gente precisa respeitar. Aqui a gente já come, certo? Por quê? Porque faz parte da nossa cultura. Então, no mundo inteiro, gente, muitos povos com culturas diferentes. Então, vamos lá então para você entender. O que é cultura, gente? A língua, a culinária, a religião, os hábitos, os costumes de um povo. Faz parte tudo isso, né, da cultura dele, certo? Olha só, lá na página 133, a gente está vendo uma figura, essa figura que eu coloquei aqui, certo? Então, a gente está vendo a bandeira do Brasil, a gente está vendo o Cristo Redentor, campo de futebol, a seleção brasileira, a nossa fauna exuberante, linda, né? A flora também, país tropical, o carnaval, o café, achou aí o cafezinho? Faz parte da cultura do brasileiro tomar café. Você não gosta? Não tem problema, eu também não gosto muito, tá? Mas faz parte da nossa cultura, a grande maioria gosta e não fica sem um cafezinho, tá bom? Achou a xicrinha aí? Perto do tucano? Ah, muito bem, capoeira, né? Nós estamos vendo aí elementos da nossa cultura, da cultura brasileira, certo? Muito bem. Então, entendeu? Cultura é aí todo o conhecimento, crença, arte, as leis, os costumes de um povo. Muito bem. Vamos então virar para a página 134. Vamos a ela? Tem lá suas primeiras ideias, suas primeiras ideias. De que forma esses símbolos representam a cultura do povo brasileiro? Gente, a cultura não é o que nós temos, o nosso hábito, o nosso dia a dia, as coisas que nós fazemos?
Aliás, os historiadores, é importante a cultura, porque é estudando a cultura dos povos antigos que a gente vai descobrindo como eles viviam. A língua, os costumes, é através da cultura, isso mesmo. Então vamos lá, ó, de que forma esses símbolos representam a cultura do povo brasileiro? Existem várias respostas. Pode fazer a sua, combinado? Mas eu vou colocar aqui uma resposta, mas existem várias possibilidades de resposta, certo? Então vamos lá. Esses símbolos mostram alguns de nossos costumes, como jogar bola, o carnaval. Aliás, gente, jogar bola, né? Que menino que não gosta, raro, né? Meninos que não gostam. Existe, não tem problema se não gosta. Mas o Brasil é considerado o país do futebol. Eu me lembro que teve um astronauta que ele estava na órbita da Terra e ele deu uma entrevista quando ele voltou, né, para cá, para a Terra, que quando ele estava passando pelo Brasil, teve uma interferência lá nas comunicações e ele ouviu gol! Aí ele deu risada, dizendo: Brasil, né, o país do futebol, faz parte da nossa cultura o futebol. Existem países que nem ligam muito para o futebol. Quer um exemplo? Ó, o Brasil para, né, quando tem a Copa do Mundo, mas existem países que continuam, não param nada. Por quê? O futebol, eles gostam até, mas não é aquela coisa forte, marcante, que faça parte da cultura deles. Não está errado. Ninguém está errado. Cultura é para a gente respeitar. Certo? Então, muito bem. O carnaval, o hábito de tomar café, as praias, a fauna, a flora exuberantes, né? O Brasil tem uma natureza linda, exuberante, maravilhosa, certo? Na imagem é possível ver a estátua do Cristo Redentor, cujo patrimônio brasileiro encontra-se no Morro do Corcovado, lá no Rio de Janeiro. O que essa estátua representa para o povo brasileiro? Aliás, a estátua do Cristo Redentor, quando você vê essa imagem, no mundo inteiro eles já falam Brasil, Brasil, certo? Então, o Cristo Redentor, essa imagem, para o estrangeiro, ele pode estar no Japão, onde for, ele já fala Brasil, está mostrando o Brasil, certo? Mas o que essa estátua representa? O Cristo, gente, ele representa a religiosidade do brasileiro, certo? O Brasil, né, um país tropical, que gosta de futebol, que tem a sua religiosidade, certo? Um país caloroso, um país amigo, com um povo muito alegre, viu, gente? O povo brasileiro é um povo muito bom. Aliás, o Brasil é um país muito bom. O que a gente precisa é escolher melhor os nossos governantes, para eles realmente governarem o nosso país sem corrupção, sem tantas coisas que acabam atrapalhando a grandeza do nosso país, certo? Agora, o povo é maravilhoso, não pode confundir as coisas, tá bom? Vamos continuar então. Exploração e descoberta. Eu estou agora lá na página 135. Por favor, coloca a data aí. Página 135. Diversidade cultural. Diversidade, diversos, né? Então, nós temos muitos costumes diferentes, tá bom? Será que todo mundo tem a mesma cultura? Não. O mundo, né? Não é assim, todo mundo com a mesma cultura. Ainda bem, né? Porque o mais legal quando a gente viaja e sai do país é justamente isso, entrar em contato com uma cultura diferente da nossa. Isso é muito bacana, certo? Então vamos lá. Com o passar do tempo, o mundo vai mudando e as pessoas adquirem costumes que as diferenciam, como vestimentas, alimentação, crenças, tipo de música que ouvem, gostos e valores. A diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade. Então, o que é diversidade cultural, gente? São os diferentes costumes de uma sociedade, tá bom? Conhecer aspectos de um determinado país, região ou povo permite que saibamos um pouco mais sobre a história e como as pessoas de um certo lugar pensam.
As pessoas que vivem em determinado país ou região assimilam os valores que lhes são ensinados desde a infância. Elas crescem, né, as crianças, ouvindo e copiando os costumes dos adultos e adaptam-se às tradições daquele lugar. Essa repetição, né, de padrões constrói a identidade cultural de um povo. Bom, segundo o antropólogo Roberto da Mata Pro, o que é um antropólogo? Antropo quer dizer homem, antropo, tá? Antropo, homem. E logia, estudo. Então, antropologia, certo? É o estudo do homem, certo? Bom, então ele fala que a cultura, o Roberto da Mata, é um mapa, um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, agem, são os costumes delas, tá bom? As manifestações culturais são diversas, sendo assim, é possível concluir que vários elementos constituem a cultura de um país. Quais são os elementos, gente, da cultura de um país? Está escrito aqui, ó, a língua, a culinária, a comida, né? A arte, a dança, a religião e tantas outras coisas, tá bom? Os povos antigos acreditavam que as mudanças ocorridas na natureza, como o nascimento e a morte, ocorriam devido às forças da natureza e de deuses específicos. Por isso, eles criavam cerimônias, ritos, divindades, para as quais faziam oferendas e homenagens. Durante a antiguidade, gente, a antiguidade, a Idade Antiga, ela vai mais ou menos de 3.500 antes de Cristo até uns 476 depois de Cristo, certo? Então, durante a antiguidade, a religião e o Estado, eles estavam muito ligados, certo? Hoje já não é mais assim. A gente fala que o Estado, ele é laico. O que quer dizer isso, né? A religião, cada um tem a sua, mas lá na Idade Antiga, gente, a religião e o governo do Estado, de um país, de um reino, estava ali muito unido, certo? E olha que interessante, né? A maioria dos governantes, eles eram tidos como deuses. Agora não, né, gente? Agora a gente vota nos nossos governantes e eles não têm nada de divino, eles são pessoas, certo? Não são divindades, mas não podem nem ser considerados, né, divindades, não são. Mas naquela época, né, gente, não era bem assim. E é o que a gente vai ver agora com os egípcios, gente, que cultura, o antigo Egito, né? Como é legal estudar o Egito. Então, só recapitulando, né? A gente começou a estudar o homem na pré-história, o paleolítico, aí neolítico, ele começa a se fixar no local, começa ali, né, a fazer a plantação, ele começa a criar animais, ele se estabelece perto de rios, onde tem água, aí a gente já vai começar, né, tendo esses povoados crescendo, crescendo, líderes organizando. Agora, então, a gente vai falar do Egito Antigo, tá bom? Página 136. Falando de governo, né, gente, o Egito, ele tinha um governo, né, teocrata, teocracia. O que seria teocracia, Pro? Teo quer dizer Deus e cracia, governo. Então, quem governava era o faraó e ele era tido como um Deus, uma divindade, tá bom? Aqui no mapa, vocês estão vendo o Baixo Egito e o Alto Egito. Mais ou menos aí uns 2.000 anos antes de Cristo, essas duas partes se unificaram, tá bom? Quem governava o Egito era o faraó. E a gente está vendo aqui, né, de amarelinho o Egito, as terras cultiváveis, o rio Nilo, né, um dos maiores rios do mundo. Teve gente falando que ele era o maior rio do mundo, mas ele não é. O maior rio do mundo é o rio Amazonas, tá bom? Mas enfim, é um rio muito grande também, é o segundo. Muito bem, aqui está mostrando então o Egito, certo? O Egito, ele fica nordeste da África, tá bom? Egito, Cairo, tá mostrando Gizé, Mênfis, né? Onde estão as pirâmides do Egito, tá bom? Então vamos lá, o Mar Vermelho, a Península do Sinai. Então vamos lá.
A gente está vendo aqui o Egito Antigo. A África, gente, ela é considerada o berço da humanidade. É um continente bem grande. Ele tem 57 países, certo? Estou aqui na página 136. Hoje, atualmente, né, a África tem 57 países e com línguas e costumes bem diferentes entre si, tá bom? Acredita-se que nesse continente surgiram os primeiros grupos humanos, os quais, ao longo dos anos, dispersaram-se para diferentes regiões, como o Saara, savanas e áreas próximas do Nilo, Mar Mediterrâneo, foi espalhando tudo, tá bom? Em algumas épocas do ano, o Nilo, que é esse rio que eu mostrei para vocês, suas margens elas inundavam e a terra ficava muito fértil, propícia mesmo para a plantação. As diversas comunidades locais cultivavam alimentos nesse solo fértil, tá bom? A abundância de alimentos produzidos favoreceu o aumento da população. Com o passar do tempo, foi se organizando o Estado, que deu origem ao Império do Egito Antigo. O Estado egípcio era comandado pelo faraó, cuja função era administrar todo o reino e o exército. Dessa forma, o faraó contava com muitos auxiliares, compostos por escravos. Nossa, tinha muito escravo no Egito, tá? Artesãos, camponeses, soldados, escribas, que ninguém sabia escrever, mas naquela época, então tinha os escribas. Os escribas, eles registravam tudo, eles sabiam escrever, os sacerdotes, né, que representavam, né, representantes do faraó. Muito bem, gente. Agora vamos entender que naquela época o faraó era considerado absoluto, ele que governava, ele era considerado um deus, certo? Ele era considerado uma divindade. O faraó era considerado tudo isso. Bom, lá no Egito, eles adoravam inúmeros deuses e muitos deles tinham a forma humana e também a de um animal. Normalmente eles tinham aí a cabeça de um animal. Ou dos dois, as mesmas coisas. Eles tinham muitos deuses, eles eram politeístas, tá bom? Vamos lá então. Tudo o que acontecia era explicado pela religião. Vamos ver alguns deuses aqui que eles tinham? Olha aqui, a gente está vendo alguns deuses. Na verdade, existiam muitos deuses. Eu estou mostrando uns principais aqui para vocês, tá? Osíris, que era o deus da vida após a morte, eles acreditavam em vida após a morte. Só que o faraó, ele acreditava que ele precisava de todos os bens. Então, o que que acontecia? Já que eles acreditavam em vida após morte, só que eles acreditavam de um jeito diferente, que eles tinham que ter os bens guardados para quando eles acordassem do outro lado, eles continuassem com os bens que eles tinham nessa vida aqui, né? E o que que eles faziam, né? Eles queriam preservar o corpo também, que a gente encontra as múmias, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre as múmias, tá? E o que que acontecia? Ele se preparava para a vida pós-morte porque ele queria ir inteiro para o outro lado, com as coisas que ele tinha aqui para o outro lado, certo? E ele mandava construir as pirâmides, que eram túmulos. Vocês sabiam disso? As pirâmides, túmulos, onde os faraós eram enterrados com todos os seus pertences. Por isso que teve muito saque, né? Nas pirâmides, porque tinha muito ouro, muita coisa lá de valor. Muito bem. Ísis, que é a deusa da maternidade, Horus, né? Tote, que é o deus do conhecimento, da sabedoria, Ra, deus sol. Vocês podem observar, por exemplo, o Tote, né? Ele tem a cabeça de um pelicano, olha que interessante, né? Alguns têm cabeças de animais, tá bom? Sete, vamos continuar aqui, ele tem aqui Amun, rei dos deuses e dos ventos, né? Pitá, deus da criação. Hathor, a deusa da criação. Sekhmet, a deusa do fogo. Anubis, protetor dos mortos e embalsamento, né? E Maat, a deusa da verdade, tá bom? Tem aqui alguns deuses. Bom,
Vocês podem reparar que tem alguns aí que tem cabeças de animais, né? A Sekhmet, por exemplo, ela tem a cabeça de uma leoa. Anubis, ele tem a cabeça de um chacal. Olha o Anubis aí, tá? Bom, os egípcios, eles eram trabalhadores muito criativos. Habilidosos, projetaram majestosas construções em honra aos deuses e faraós, como as pirâmides, certo, gente? As colunas egípcias, o templo de Ramsés e obeliscos. Gente, Quéops é a pirâmide mais alta, 146 metros. Bastante para aquela época, né? Quanto escravo para construir a pirâmide, né? Muito bem. Depois da morte, o corpo do indivíduo era preservado pelo processo da mumificação, certo? Era um processo caro, gente. O povo não fazia isso, certo? Pois os egípcios acreditavam que somente dessa forma poderiam fazer uma viagem para o outro lado, onde o espírito chamado Ra pudesse voltar ao corpo. Então o corpo precisava estar lá, certo? Por isso que eles eram mumificados, que é uma preservação do corpo. As técnicas de mumificação eram secretas e complexas, havendo poucos registros deixados, tá bom? Gente, mais de 100 pirâmides foram construídas no Egito, tá bom? É bastante, né? Muito bem. Olha aqui, né? Continuando, eu quero mostrar para vocês aqui, quando prontas, né? Esse processo de mumificação, quando as múmias ficavam prontas, né? Aqui eu pus até uns desenhinhos para vocês verem. Elas eram colocadas em urnas funerárias. Essas urnas, elas são chamadas de sarcófagos. A gente está vendo aí um sarcófago. Quando terminava todo esse processo de mumificação, eles colocavam no sarcófago e depois levavam para as pirâmides, certo? Muito bem. Nas pirâmides, com o corpo do faraó, eram colocados objetos pessoais, joias, móveis, entre outros bens, pois os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e que o faraó precisaria desses pertences quando renascesse. Olha que interessante, nós também acreditamos, a grande maioria das pessoas que acreditam em Deus, tá? Elas também acreditam que a alma é imortal, certo? Só que a gente acredita de um jeito diferente aqui, que a gente não vai acordar com os nossos pertences, né? A gente vai deixar tudo aqui. É o que a gente acredita, ou a grande maioria das pessoas acredita, tá bom? Muito bem, que a alma é imortal. E a gente até fala, né, às vezes quando uma pessoa ela falece, a gente fala que foi para o céu. A grande maioria das pessoas acredita sim que existe uma vida depois da nossa morte. É, e isso está escrito também na Bíblia, se você quiser dar uma olhadinha lá, tá bom? Portanto, na crença egípcia, a morte física era uma passagem. Depois dela, a alma do morto era julgada por suas obras no tribunal de Osíris, deus da vida após a morte. O julgamento consistia na pesagem do coração do morto, o qual deveria ser mais leve que uma pena, para então ser absolvido e renascer. Gente, então, ele morria, o faraó morria e ele era julgado, ele ia para um tribunal chamado Tribunal de Osíris, tá bom? Aqui, ó, olha o Osíris, Tribunal de Osíris. Bom, a Maat, que é a deusa da verdade, ela tinha sempre uma pena que não pesava quase nada. Então, eles pegavam o coração lá do faraó e colocavam, se pesasse mais do que a pena da Maat, né, estava complicado. Porque o bom coração não podia ter peso, o peso da maldade, eles achavam, né? Então, aliás, se a gente pensar um pouquinho hoje, nós também guardamos as nossas coisas no coração. O coração é um músculo oco.
E a gente guarda os nossos sentimentos. Quando a gente escreve que a gente ama a mamãe, a gente faz um coração, não é verdade? A gente guarda os nossos sentimentos no coração. Fica a dica aí, né? Guarde coisas boas no seu coração, tá bom? Para o coração ficar mais leve, não é verdade? E aqui a preocupação do faraó, ele era julgado no tribunal de Osíris, e ele tinha aqui, ó, aqui a gente está vendo o tribunal de Osíris, né? Então, ó, o morto, ele era conduzido por Anubis, vocês estão vendo aí Anubis, que era o protetor dos mortos, Aitote, que era o deus do conhecimento e da sabedoria, já ia registrar tudo. Horus apresentava o morto a Osíris, deus da vingança, céu, proteção, guerra, e Osíris, que era o deus da vida após a morte, Ísis era a deusa da maternidade, aí tinha o tribunal, e ele, o morto, era julgado, e o coração dele tinha que ser bem levinho, certo? Bem levinho. E ele tinha que fazer, o livro dos mortos, ele continha textos, orações, hinos, frases e um conjunto de leis de ordem moral, nas quais estavam prescritas atitudes que as pessoas deveriam tomar durante a vida para atingir o reino de Osíris, ou seja, tinha que ser uma boa pessoa, né? Aqui a gente está vendo um trechinho da confissão negativa que constava lá no livro dos mortos. Então, o morto, né, ele tinha que falar para ele conseguir a vida, né, depois da morte. Não cometi injustiça contra os homens. Então, ele tinha que falar isso, ó, não cometi. Não maltratei os animais, não matei, não fiz sofrer nem chorar, não empobreci pessoas. E se o coração dele, eles acreditavam nisso, né, gente? Que se o coração então fosse levinho, aí tudo bem, ele conseguia, né? Ele conseguia renascer após a morte. Interessante isso, né? Estamos estudando o Egito Antigo, hein? Muito bem. Agora, nessa página mesmo, na página 139, tem aí para vocês um diagrama com diferentes manifestações culturais que fazem parte da diversidade cultural de um povo. Então, você vai encontrar aí o que faz parte da cultura de um povo, né? Religião, a vestimenta, a nossa vestimenta aqui. Vamos falar um pouco, por exemplo, da mulher. É diferente da vestimenta de algumas mulheres árabes. É diferente, então faz parte da cultura. Vestimenta, música, a música é diferente. Culinária, danças. Então você vai procurar essas palavrinhas aí, vai pintar bem bonitinho. Você pode dar uma pausa agora ou continuar e depois você faz aqui. Combinado? Muito bem. É importante conhecer a cultura de um povo, gente. Página 140. É importante? Eu falei para vocês que a cultura, né, é a língua, são os hábitos, as crenças, né, os costumes. Será que é importante conhecer a cultura de um povo? Se a gente não conhecer a cultura desse povo, a gente não conhece esse povo. Então é importante. E culturas, gente, precisam ser respeitadas. Então, não fique assim, isso é certo, isso é errado, isso eu não concordo. Nós temos a nossa cultura, outros povos têm as culturas deles e a gente respeita, certo? Sempre respeitando. Não precisa concordar, precisa respeitar. É diferente, tá bom? Muito bem. É importante conhecer a cultura de um povo? Sim, gente, porque é através da cultura que a gente entende como viveu ou como vive um povo, seus costumes, sua língua, suas crenças. É muito importante para a gente conhecer isso, tá bom? A gente está vendo aqui, né? Uma pirâmide, né? Que bonita, né? Eu pus uma múmia aqui, ó, só para dar uma, né? Enfim, alegrada. Não é para ter medo dessas coisas. Às vezes você vê filmes sobre múmia, aquela coisa toda, né? Mas isso tudo é ficção, tá bom? Aliás, nem é bom ficar vendo coisa que te assusta. Aí você não vai dormir à noite, tá bom? Muito bem. A vida dupla do faraó. Página 140. Por que o faraó tinha uma vida dupla? Olha que interessante. Por quê?
Para o povo, ele era considerado um deus, então ele tinha as obrigações de uma divindade, os deveres de uma divindade. Então, para o povo, ele era considerado um deus. Mas quando ele não estava na frente do povo, tá? Ele tinha, né, a vidinha dele com a família dele. Alguns caçavam, alguns pescavam, ou seja, eles tinham aquela vida com a família. Por isso que eles tinham uma vida dupla, porque quando eles estavam, né, no social, na frente do povo, eles eram considerados deuses. Mas eles não eram deuses, eles eram pessoas, não é verdade? Você sabe disso e eu também. Só que muitos acreditavam que eles eram divinos. Aí o que que acontecia? Eles tinham vida dupla, porque quando eles estavam longe do povo, eles viviam com a família, pescavam, caçavam. É o que está escrito aqui na página 140, certo? Que eles tinham uma vida dupla. Logo no início, olha que interessante, ó, a vida dupla do faraó. Através dos tempos, o faraó era identificado com diferentes deuses, certo? Então já está falando, ó, de início ele era o Falcão, Horus, depois Horus Ra, e no novo império em Tebas, Amon-Ra. Sabe-se muito a respeito dos faraós, mas desconhece-se muito também, certo? E aqui está falando no segundo parágrafo, o faraó vivia, na verdade, uma vida dupla. Em público, era o Deus vivo, objeto de culto e adoração, apresentando-se sempre de maneira formal e distante, né? Um Deus distante do povo. Trajes rituais, barba postiça, joias, insígnias sagradas. Mas na vida particular, cultivava sua família, ou seja, ele vivia lá com a família, permitia-se ser apenas um rei, uma pessoa, né? Ilustrações nos revelam também faraós caçando, pescando, o que devia ocorrer com a colaboração de enorme comitiva, né? Então é isso que está falando aí. Por isso que o faraó tinha uma vida dupla, certo? Muito bem. Agora, para os egípcios, o poder do líder político estava relacionado à religião, certo? Transcreva do texto lido uma frase que exemplifique essa afirmação. Quero fazer de novo um parênteses aqui. Hoje, os nossos líderes, né, a gente escolhe os nossos líderes são os políticos que a gente vota neles, né? Então, a gente escolhe as pessoas pelas convicções, pelos pensamentos delas, né? Às vezes elas defendem, por exemplo, uma escola de qualidade para todos, ela defende mais hospitais, preservação da natureza, combate à corrupção. Então, a gente vota nessas pessoas por causa disso, não porque a gente as considera como divindades. Mas naquela época eles eram considerados divindades. E se a gente olhar então na página 140, a gente vai ver logo no início do primeiro parágrafo e no segundo parágrafo também, que está falando justamente isso. Então tem que transcrever. Transcrever é copiar. Você pode copiar essa frase que está lá no primeiro parágrafo, entre aspas, né? Porque você está escrevendo a frase. Através dos tempos, o faraó era identificado com diferentes deuses, ou você pode também pegar a outra frase. Você pode escolher que o faraó vivia, na verdade, uma vida dupla. Em público, ele era o Deus vivo, né? Porque o autor do texto diz que o faraó tinha uma vida dupla. Eu acabei de explicar isso para vocês, não é verdade? Por que o faraó tinha uma vida dupla? Fala aí para mim. Porque na frente do povo ele era considerado isso, um deus. E na vida particular? Um rei só, uma pessoa comum que vivia em família. Por isso que era considerado, né? O texto diz que ele tinha aí uma vida dupla, tá bom? Então, ó, porque socialmente o faraó tinha o compromisso de governar o Egito, tinha seus deveres, né? Ficava mais distante, sério, afinal era uma divindade, era considerado uma divindade. Mas na sua vida particular ele fazia coisas comuns, como nós. Ele era uma pessoa, um homem,
certo? Então ele fazia as coisas que nós fazemos, ele comia, senão a gente morre de fome, não é verdade? Ele tinha que dormir, ele tinha que estar com a família dele, e alguns até caçavam, pescavam, enfim, né? Eles eram pessoas, né? Então, cuidado aí, que fica uma diquinha, né? Que nós somos todos pessoas, a gente não pode ficar reverenciando muito ninguém, não é verdade? Então, vamos aí, né, entender isso. Estou falando de política, tá bom? Hora da pesquisa. Olha que legal, né? Para os egípcios, a imortalidade da alma era muito importante. Isso explica a prática da mumificação. Muito bem. Todo mundo aqui já ouviu falar em múmias, né? Mas você sabe como elas eram preparadas? Então, deixa eu explicar uma coisa de novo. Cuidado com esses filmes aí de múmias, né? Que assustam. Isso aí é ficção, tá bom? Não vamos misturar as coisas. Aliás, falo de novo, nem é bom assistir essas coisas. Aí você fica com medo, não dorme à noite, evita essas coisas, tá bom? Minha opinião, tô dando uma dica aí que eu gosto de você. Ficar vendo coisa aí que assusta, aí não dorme mais à noite. Aí é difícil, hein? Bom, então a palavra múmia significa um corpo embalsamado para sua preservação. Afinal, eles acreditavam lá no Egito que eles tinham que acordar e eles tinham que ter o corpo deles, né? Enfim, então eles tinham que preparar o corpo. Muito bem, é aí que entra a mumificação, certo? Vamos ver então como que é esse processo de mumificação? É bem interessante, certo? Era caro, só os faraós, um sacerdote assim fazia, o povo não fazia nada disso, certo? Então vamos lá. Primeiro, olha aí o primeiro. Primeira etapa, lavar o cadáver. Faraó faleceu, então a primeira coisa era lavar, limpar, né? Bom, a segunda etapa era fazer um corte no abdômen e tirar os órgãos, coração, estômago, rins, tirar as vísceras, né? Aí fazia um corte assim no abdômen e tirava todos esses órgãos. Você pode ver que ele está até no desenho com a mão ali, né, na barriga, no abdômen. E nas narinas, eles colocavam um ácido, jogavam um ácido lá para derreter o cérebro. Gente, tá morto, né? Bom, aí o que que eles faziam na terceira etapa? Os órgãos, eles eram colocados em vasos. Olha esses vasos com cabeças dos deuses que eles acreditavam, né? Eles eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. Então os órgãos eles colocavam nesses vasos e depois eles limpavam o corpo com ervas aromáticas, com cheirinho, né? Eles davam uma limpadinha lá no corpo. Bom, a quarta etapa, o corpo era colocado em um recipiente com sal. O sal, ele desidrata e mata também as bactérias, tá bom? Depois que ficava lá um tempo, gente, processo longo, demorado, não vai pensar que é de um dia para o outro, tá bom? E a quinta etapa, o corpo era envolvido em uma faixa de linho branco, era enrolado, certo? Depois que eles terminavam tudo isso, colocavam então, ó, num sarcófago, e do sarcófago ia lá para a pirâmide. Bem interessante, não é verdade? É bem interessante. Você vai fazer então a página 142. Combinado? Muito bem. Aqui, continuando, então, lição de casa. A lição de casa você vai fazer, tá lá na página 169. Lição de casa 1. Leia a tirinha da Mafalda, né? Olha que interessante, né? Essa tirinha. A amiga da Mafalda fala assim: quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. Aí a Mafalda não está preocupada com esses bens, né? Tipo vestido. A Mafalda fala assim: eu, muita cultura. Aí a amiga dela fala assim: se você sair na rua sem cultura, a polícia te prende? Aí a Mafalda olha e fala: não. Aí ela olha a carinha dela, né, desafiando a Mafalda, ela chega pertinho, experimenta sair sem vestido. Não pode sair sem roupa na rua, a polícia prende, Aí parece que a Mafalda
né? Ela tá chorando, a amiga dela, talvez a Mafalda perdeu um pouquinho a cabeça, não pode, né? Mafalda errou aí. Mas olha, Mafalda, é triste ter que bater em alguém que tem razão. Sem cultura é difícil, né, gente? É difícil. Aí tem uma perguntinha: é possível sair na rua sem cultura? Gente, será que é possível sair na rua sem cultura? Pensa, eu estava explicando para vocês no início da aula, cultura, né? A nossa língua, a nossa vestimenta, a religiosidade, os nossos hábitos. Será que dá para a gente sair, os nossos valores? Será que dá para a gente sair na rua sem cultura mesmo? Pensa aí, responde aí, combinado? Mafalda diz que quer ter muita cultura. Explique de que forma podemos adquirir cultura. Ah, essa pergunta é muito boa, porque tem gente que acha que vai adquirir cultura só no videogame assistindo televisão. Será? Como que a gente adquire cultura? Estudando, é verdade. Só que não é só estudando, gente. Lendo uma revista, um livro, vendo um documentário, indo a museus, tem muito jeito aí de adquirir cultura, não é verdade? Conhecimento. É muito legal uma pessoa que sabe das coisas, não é verdade? É bem bacana. Então, mais uma dica final, né? Estude, leia, veja documentários. A vida passa muito rápido, gente. É legal brincar, mas não pode ficar o dia inteiro no videogame, gente. Não pode. Estude, faça suas obrigações. Ajuda a mamãe em casa também, coitada. Ela precisa de ajuda. Todo mundo em casa já pensou a bagunça? Você tem que ajudar. E depois você pode jogar o videogame, mas não fique o tempo todo, gente, no videogame. Tá bom? É isso aí, então, meu amor. Se ficou alguma dúvida, nanimarciaprofessoras@gmail.com. Meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijo, beijo virtual. Pode.